O Congresso Nacional se juntou às discussões, debates, exposições de artes, inclusive, para tratar da questão da consciência negra. O coronel Tadeu, deputado coronel Tadeu, do PSL, acabou protagonizando essas imagens que você vai ver agora aqui na TV Cidade Verde. Ele rasgou uma ilustração que era uma ilustração que propunha uma discussão sobre o papel da polícia e a violência contra os negros. Isso estava nos corredores ali da Câmara dos Deputados. Isso gerou protestos de pessoas contrárias ao gesto do deputado coronel Tadeu e também pessoas que se solidarizaram com ele por imaginar que o quadro, a ilustração, fazia um ataque à Polícia Militar. Vamos a Brasília, onde está Délio Rocha, na companhia do coronel Tadeu, e vai trazer mais informações aqui para nós. Délio Rocha, boa tarde para você. Joelso Jordani, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. Esse ato do deputado coronel Tadeu gerou muita polêmica aqui ontem na Câmara e continua rendendo até hoje, viu, Joelso? Que todos aqui tentando ouvir o deputado coronel Tadeu, que ontem foi muito criticado na Câmara, por um lado, inclusive pelo presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia. Por outro lado, ele, como você disse, ele recebeu muita solidariedade aqui dos parlamentares, sobretudo daqueles que são representantes da chamada bancada da bala. E hoje eu estou aqui ao lado do deputado coronel Tadeu e também ao lado do deputado Daniel Silveira, que é do PSL do Rio de Janeiro. Os dois ontem, aliás, o deputado Daniel Silveira se solidarizou ontem e também deu uma declaração polêmica, a gente vai já comentar sobre isso, mas eu quero começar essa entrevista, Joelso, aqui com o deputado coronel Tadeu, querendo saber do senhor, coronel, se hoje, um dia depois, o senhor agiria da mesma forma, algum arrependimento em relação àquele ato? Boa tarde. Não, arrependimento nenhum, mas é importante que toda a população do Piauí saiba realmente o que aconteceu. Né? Eu estava passando por uma exposição que combate o racismo, a qual eu apoiei a exposição, sem dúvida nenhuma, né? O racismo é algo que nós temos que banir do Brasil e do mundo com toda certeza. Sou um defensor dessa causa, mas infelizmente, no meio de tantos quadros bonitos, quadros espetaculares, me chamou a atenção, foi quase o último quadro da exposição, que era justamente um quadro que ofendia 600 mil policiais militares. Uma gravura, uma charge de um cartunista, que já descobri que realmente tem uma ideologia de esquerda, né, e pelo jeito detesta todos os policiais, detesta a polícia militar, pelo histórico de charges dele, e ele simplesmente levava a mensagem de que o policial é um genocida da raça negra. Aí, realmente, eu fiz o protesto, né, já que eles estavam protestando contra o racismo e eu apoiando esse protesto, eu aproveitei e fiz um protesto em relação àquela figura, arranquei a figura da parede, que aquilo denigre muito a imagem dos policiais. No Brasil todo, 240 milhões de habitantes hoje, tem uma instituição que protege 24 horas por dia, chama-se Polícia Militar. E junto, ligada a ela, a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e principalmente as guardas municipais. Então, eu protestei, arranquei aquela figura de lá, porque aquilo realmente é inconcebível dentro da Câmara dos Deputados. Qualquer outro lugar na rua não teria problema nenhum. Mas, infelizmente, só para completar, eu tomei aquele ato, do qual eu não me arrependo, sem dúvida nenhuma, né? Infelizmente, eu fui saber que já havia um pedido de retirada. Lembrando que eu procurei o organizador antes da exposição, para não tomar uma atitude tão autoritária, né? Procurei, mas não encontrei. Então, aí eu tomei a decisão. Eu vou retirar o quadro mesmo e vou entregar a quem de direito. E foi isso que eu fiz. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, né, ele até disse que o senhor poderia, de repente, não concordar, mas que o seu ato não foi o mais adequado. Existiam outros caminhos para se fazer isso. O que dizer em relação a essa opinião do deputado Rodrigo Maia? Olha, ele realmente ele fala como presidente da Casa, ele tem toda a razão, né? Eu até endossei esse discurso dele um minuto depois na tribuna, dizendo realmente que eu poderia ter utilizado de uma outra prática, poderia ter feito essa retirada de uma outra forma, mas o fato já está lá, já retirei, né, e agora, infelizmente, eu não posso voltar atrás. Se eu soubesse do ofício que já tinham tomado providências, quem sabe eu não tivesse feito isso.
Só um momento aqui, Joelso, eu vou conversar agora um pouco com o deputado Daniel Silveira, que ontem deu uma declaração ao defender o ato do deputado Coronel Tadeu. O deputado aqui, Daniel Silveira, disse que mais negros morrem no Brasil porque mais negros são criminosos. Essa declaração dele foi muito criticada aqui no parlamento. Existe aí, o que o senhor quis dizer exatamente com essa declaração, deputado? Boa tarde. Boa tarde. Bom, primeiramente é muito simples. Você entra em uma comunidade hoje, 90% da população da comunidade é negra. E dentro daquele mundo ali, o mundo fechado da comunidade, existem tribunais de exceção que são as facções criminosas. E 99% das facções são formadas por negros. Logo, isso justifica imediatamente a minha fala, é matemática. Você olha, confrontei em várias favelas e sempre que eu confrontava narcotraficantes, 99% eram negros. Então eu disse claramente que mais negros estão inseridos sim no crime comum, como no crime de colarinho branco, mais brancos estão. Então se eu falar que mais brancos estão no crime, estaríamos na Escandinávia ou no sul do país. Quando você fala dentro da Bahia, por exemplo, que acho que Salvador é a cidade fora da África que mais tem a densidade populacional negra, claro que mais negros estão inseridos no crime comum. Então isso não está longe de ser racista, é um fato concreto, pode se apresentar, qualquer um que tiver a curiosidade de procurar vai saber. Tá, o cartunista, ele não quis levantar o debate sobre genocídio por policiais, ele afirmou que policiais são genocidas. A charge tinha um jovem com uma camisa que imitava o pavilhão nacional negro, algemado, caído, e um policial com arma quente saindo do cenário, basicamente uma cena de crime, com uma execução sumária. Quer dizer, ele afirmou que a polícia é genocida. Então esse cara, ele não tem a mínima noção do que é ser policial militar no Brasil, ele não faz ideia do que é. E tive o desprazer de visitar o Twitter dele, e ele é um fã ferrenho do Lula, né, um multicriminoso do Brasil, que hoje está solto, mas continua sendo um condenado, será preso novamente. Então sabemos a vertente ideológica da questão que ele quis levantar. Não foi nenhum tipo de discussão, o que ele quis fazer sim, sensacionalizar. E outra, o racismo é um crime que é punível, é constitucional, é hediondo e nós respeitamos isso. Só que o racismo ele existe porque a esquerda faz questão de manter esse assunto à tona. A própria esquerda mantém o racismo vivo. Deputado, eu já ouvi muito mesmo aqui na tribuna da Câmara, né, parlamentares criticando algumas atuações da polícia, sobretudo ao entrar em comunidades, como o senhor acabou de citar. O que eu já ouvi aqui dos críticos é que muitas vezes a polícia militar entra nas comunidades, né, e não cumpre todos os protocolos, né, na hora de entrar numa residência, muitas vezes sem um mandado judicial. Não há um abuso da polícia nessa hora ao entrar, por exemplo, nas favelas? Bom, para eu entrar totalmente no arcabouço jurídico, que essa é a minha formação acadêmica, bem como do Coronel Tadeu, quando se trata de perseguição, flagrante delito ou desastre, calamidade, pode-se sim entrar sem a permissão, sem o mandado judicial. Fora isso, respeita-se então os horários que a lei determina. Contudo, quando ingressamos em favelas, em comunidades, são tomadas pelo narcoterror e imediatamente somos recepcionados a disparos de armas de fogo. O protocolo inicial é que você tenha o revide e caso tenha uma densidade de pessoas muito grande no local, que você venha se proteger, venha se cobrir para poder então ir progredindo, para poder tentar chegar ao indivíduo. Só que os traficantes utilizam da população para fazer uma cortina, evitar que o policial venha a capturá-los e consegue então empreender fuga. Sempre seguimos o protocolo, evidentemente, que um erro de tipo pode ocorrer, ou um incidente fatal como o da pequena Ágata, que já foi comprovado pela perícia, que não foi um disparo direto do policial, sim, ricocheteou no poste e o fragmento matou a menina. Então foi um erro ali, um incidente fatal, infelizmente, mas a gente não tinha, jamais tem a intenção de entrar e matar um cidadão de bem. Não é essa a intenção. Deputado Daniel Silveira, muito obrigado aqui pela sua participação no Jornal do Piauí. Deputado Coronel Tadeu, agradeço muito também o senhor pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E Joelso Jordani, eu volto com você. Aí, muito obrigado, Délio Rocha, com as informações direto de Brasília.